Você sabe como o roteador decide como encaminhar os pacotes? Eu acredito que um dos aspectos mais intrigantes dos roteadores, especialmente até para quem está começando agora na área, é como que o roteador decide qual é aquela melhor rota dentro da tabela de roteamento dele. Embora a seleção de rotas possa parecer complexo para você que não conhece o funcionamento de um roteador, ela é muito mais simples do que você imagina. Para entender esse funcionamento, a gente precisa conhecer melhor como que funciona um roteador. O meu nome é Matheus e no vídeo de hoje vamos falar sobre como o roteador decide qual é a melhor rota. Em resumo, galera, a tabela de roteamento é onde o roteador irá consultar no momento de receber um pacote e decidir para onde encaminhá-lo. Em poucas palavras, é como se ela fosse um banco de dados ali que o roteador vai poder consultar a todo momento para poder fazer suas decisões. Essa tabela de roteamento existem 3 processos envolvidos, tanto na sua criação quanto na sua manutenção dentro da tabela do roteador. Esses processos são: o primeiro, o processo de roteamento. Esse processo aqui é quando a gente fala dos protocolos de roteamento, como o BGP, Border Gateway Protocol, o OSPF, o IS-UIS, EIGRP, entre outros. Esses são os processos de roteamento que vão fazer aprender novas rotas, aprender a fazer suas tabelas e dali poder chegar na tabela de roteamento propriamente dita. Essa tabela de roteamento, ela apenas contém as melhores rotas que foram aprendidas via aos processos de roteamento. Então o BGP vai calcular as melhores rotas dele, o OSPF, se estiver rodando, também vai calcular as melhores rotas dele e adicionar dentro dessa tabela de roteamento propriamente dita. Com base nisso, a gente tem o processo de encaminhamento. O fluxograma vai aparecer aqui para vocês, tá? Esse processo de encaminhamento, ele solicita essas informações na tabela de roteamento. Então esse é o fluxograma de um roteador. O roteador recebe o pacote, analisa o IP destino e ali, com base nesse IP destino, está ocorrendo esse processo aí, processo de roteamento, tabela de roteamento e processo de encaminhamento. Então, quando ele recebe o pacote, o processo de encaminhamento solicita a tabela de roteamento e informação, o roteador decide para onde encaminhar e assim direciona o pacote da melhor forma possível, no melhor esforço possível. Para a gente aprofundar um pouco mais, vamos falar mais sobre a tabela de roteamento. E para isso a gente precisa fazer uma análise da interação entre os protocolos de roteamento e a tabela de roteamento. E com a gente poder entender então como que essa tabela é construída. Os principais parâmetros que a tabela de roteamento leva em consideração são a distância administrativa, a métrica e o tamanho do prefixo. A distância administrativa, galera, ela é como se fosse uma medida da fidelidade daquela rota. Se o roteador aprendeu uma rota para chegar na rede A por um protocolo de roteamento, como por exemplo o OSPF, vamos dar esse exemplo, e aprendeu a mesma rota para chegar na rede A pelo BGP. Se ele tem 2 rotas ali que foram aprendidas de protocolos diferentes, que têm distâncias administrativas diferentes, ou seja, fidelidades diferentes para chegar na rede A, então qual delas o roteador vai decidir? Eu não vou responder essa pergunta agora, eu vou falar dela daqui a pouco, mas a ideia aqui é que o roteador ele vai escolher aquela rota com a distância administrativa menor. Então, se eu tenho 2 rotas aprendidas por protocolos de roteamento diferentes, para o mesmo destino, o roteador vai fazer análise. Qual deles tem a distância administrativa menor? E aquele que tiver a distância administrativa menor é considerado uma rota mais fidedigna, uma rota melhor,
e assim ela vai ser então adicionada na tabela de roteamento. O segundo parâmetro da tabela de roteamento que a gente vai falar é a métrica. Essa métrica ela é utilizada apenas pelo protocolo de roteamento. E o protocolo de roteamento, então, com base nessa métrica, vai poder calcular o melhor caminho para aquele destino. Lembrando o exemplo da rede A, então se ela prender aquela rede por um protocolo OSPF, por exemplo, o OSPF vai usar uma métrica para poder calcular o melhor destino para a rede A. E cada protocolo de roteamento utiliza uma métrica diferente. E por fim, a gente tem aqui o comprimento do prefixo. O comprimento do prefixo é basicamente o seguinte: se eu tenho uma rede, agora eu vou falar mais em IPs, tá, galera? Então, se eu tenho uma rede 192.168.0.0/16 e tem outra rede 192.168.0.0/24, como você pode ver, eu falei de uma rota do prefixo /16 e outra rota de um prefixo /24. Do ponto de vista da tabela de roteamento, ela é como se fosse duas rotas diferentes. Então, ambas vão ser adicionadas dentro da tabela de roteamento porque o roteador considera elas como uma rota diferente. E com base nessas informações de prefixos, por exemplo, /24 ou /16, também tem uma peculiaridade aí que a gente vai falar daqui a pouco, que vai ajudar a gente a entender até melhor como que o roteador vai poder decidir para onde encaminhar os pacotes. Bom, galera, essas são as informações necessárias que um roteador precisa para poder criar a sua tabela de roteamento. Entretanto, até agora a gente falou apenas em criar esse banco de dados e não falamos nada sobre o processo de decisão do próprio roteador. Então, galera, é o momento da gente explanar isso. Esse processo de decisão do roteador, ele também é com base na tabela de roteamento, porém ele é feito de forma hierárquica. Por que de forma hierárquica? O primeiro processo de decisão ali dentro da tabela de roteamento que o roteador irá preferir é o comprimento do prefixo. Então, ou seja, aquelas rotas que têm prefixos mais longos, por exemplo, /24, /25, 26, 27, são comprimentos mais longos de prefixos. Essas rotas, elas têm preferência sobre rotas de prefixos mais curtos, como, por exemplo, um /16. Então, por exemplo, se eu tenho uma rede 192.168.00/16 e uma rede 192.168.00/24, o roteador irá preferir a rede /24 em detrimento da /16, caso o IP destino do pacote dê match ali. A gente vai mostrar no laboratório já já, então fica sossegado. O segundo ponto é a distância administrativa. A gente já falou que ela é a medida de confiabilidade da rota, então aquela distância administrativa que for menor, o roteador vai preferir como melhor rota. E por fim, é a métrica. Se foram, por exemplo, duas rotas apreendidas pelo mesmo protocolo de roteamento, aquela rota que tiver a menor métrica ou um menor custo, vamos falar assim, ela é preferida em detrimento daquela rota que tem maior métrica ou maior custo. A gente vai mostrar um laboratório aqui para vocês entenderem passo a passo que a gente está falando aqui no processo de decisão do encaminhamento dos pacotes. Para a gente entender um pouco melhor, eu trouxe uma topologia que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. Ela basicamente tem 4 roteadores aqui, o R1, o R2, o R3 e o R4. Reparem que cada roteador entre eles aqui estão separados por um /30. Então, por exemplo, entre o R1 e o R2 eu coloquei a rede 10.10.0/30. Entre o R1 e o R3, 10.10.04/30 e assim sucessivamente. O que vai interessar para o nosso laboratório de hoje são as redes LAN, 172.16.10.0/24, aqui na LAN do roteador 1, onde eu botei o ponto 1, roteador 1, e o ponto 10, o PC1 aqui.
Já na LAN do roteador 4, 172.16.20.0/24, eu botei aqui o ponto 1 no R4 e o ponto 10 no PC2. Eu só coloquei LAN nesses dois roteadores. A ideia do nosso laboratório aqui é analisar do ponto de vista do roteador 1 o processo de decisão no momento que o PC1 enviar um pacote para ele, como que ele vai decidir para onde vai direcionar esse pacote. Se ele vai direcionar para cá, para o roteador 2, ou vai direcionar aqui para o roteador 3, ou o que ele vai fazer com aquele pacote. A gente vai entender aí o processo de decisão do nosso roteador. Então, para isso, galera, eu vou entrar aqui no roteador 1, como vocês podem ver na tela, e eu vou analisar a tabela de roteamento dele. Eu estou analisando uma tabela de roteamento de um roteador Cisco. Mas, cara, você pode fazer isso com qualquer roteador. Eles têm que seguir esse mesmo padrão. Então eu vou abrir aqui a tabela de roteamento dele, Show IP Route, padrão aqui. Você pode fazer um route com Display IP Routing Table, ou dependendo do roteador, se você não souber como fazer, comenta aqui embaixo que eu vou te mandar o comando de fazer a tabela de roteamento dele. Então, Show IP Route. Ele mostra aqui pra gente a tabela dele do roteador 1. Lembrando, galera, que essas configurações de roteamento, tudo isso eu já fiz antes apenas para a gente entender o processo de decisão. Configuração a gente faz em outros vídeos, tá bom? O que interessa pra gente são basicamente as redes 172.16.20. Só que olha só essa tabela dele, 172.16.20.0/22, 172.16.0.20, 172.16.20.0/23, 172.16.20.0/24. Eu tenho três redes aqui. Se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que essas três redes englobam 172.16.20 alguma coisa. Então, se o PC1 aqui, o PC1, ele tá aqui aberto para vocês, ó, eu vou jogar ele aqui para canto e vou dar um show IP. O PC1, 172.16.10.10, mandando um ping para um 172.16.20.10, que é o PC2 aqui, ó, vocês veem que funciona. Ó, tá funcionando perfeitamente, ping rodando. Tá, então esse pacote sai aqui do nosso PC1, joga aqui para o roteador 1 e o roteador 1 decide para onde caminhar. Com base nessa tabela de roteamento aqui, você sabe me dizer para onde o roteador irá encaminhar o pacote? Pausa o vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha, para onde que ele vai encaminhar e segue o vídeo para você ver a resposta. Para a gente ver até um pouco melhor, eu vou botar aqui um Show IP Route 172.16.00 long. Então eu só vou ver um 172.16 alguma coisa. Então pega aqui esse print, ó, e comenta aqui embaixo. Mal, Matheus, vai jogar para onde? E por que você acha? Porque ele vai jogar para aquele lugar. Então pausou, respondeu aqui embaixo, já deixou o seu like, se inscreveu. Se você fez isso tudo, então você pode continuar o vídeo. Se você não fez, faz isso e volta aqui pra gente. Então bora lá. A gente tem aqui três redes para 172.16.20. A rede 172.16.20.0.22, a 23 aqui, /23 e a /24. 172.16.20.10 engloba aqui essas três redes. Se eu tenho três redes, como que o roteador decide? Se a gente lembrar do que a gente explanou agora há pouco, o primeiro processo de encaminhamento é o prefixo mais longo, ou seja, o prefixo mais específico. Se a gente pegar aqui, ó, um /22, ele engloba um 172.16.20? Engloba, só que ele é um /22. Um /23, ele é mais específico, ele é mais longo do que um /22. Então, se eu só tivesse essas duas rotas, o /23 ele é preferível. Porém, a gente tem aqui um /24. Um /24 ele é mais específico, ou seja, ele é um prefixo mais longo do que um /22 e um /23. Então, por isso, galera, o primeiro processo de roteamento é encaminhar pela giga 0/1.
Vamos confirmar isso por um trace que a gente vai fazer aqui no PC. Então vou tirar o roteador 1 aqui e vou fazer um trace, olha lá, 172.16.20.10. Vou dar um espaço aqui só para... E olha só a tabela de roteamento, só para a gente conferir, ó. Eu tô falando que vai por aqui, ó, giga 01 para 1010 0.6. Vamos confirmar no trace? Vamos lá. Olha lá, o trace do PC1, ele manda para o gateway, 172.16.10.1, olha aqui. E olha para quem que ele manda, 1010 0.6, que é o roteador 3. Então o pacote vem por aqui, vai para o roteador 3, vai para o roteador 4 e chega lá no nosso computador. Beleza, a gente entendeu aí o primeiro processo de roteamento, que é o prefixo mais específico. Se a gente fazer uma outra análise agora, ó, a gente vê que essa rota está sendo aprendida via OSPF. Se a gente isse um pouco mais além, galera, a gente poderia analisar essas duas outras rotas aqui. Porém, elas são prefixos diferentes, então aquele prefixo mais longo ele vai ser preferível. Se fosse duas rotas iguais, a gente poderia analisar a distância administrativa. Por exemplo, a rota aprendida estaticamente, ó, o Szinho aqui, ó, ela tem uma distância administrativa de 50, que foi setada no momento de configuração dela. Já a rota aprendida via BGP, se você analisar aqui, ó, ela tem uma distância administrativa menor. Então essa rota seria, por exemplo, preferível de BGP em relação a essa rota que foi configurada estaticamente dessa forma. Lembrando, galera, se os prefixos fossem iguais, tá bom? Mas aqui, como a gente tem prefixos diferentes, a gente tem o /23 sempre preferível porque ele é o prefixo mais longo. Bom, galera, o que eu tive para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Comenta aqui embaixo se você sabia ou não desse processo de decisão dos roteadores. Deixa aqui o seu like também e se inscreve no canal para dar aquela moralzinha para nós. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!